Glória a Deus, louvado seja Deus. Sou o pastor Wagner Jesus, São Luís do Maranhão. Quero trazer mais uma mensagem com respeito à banalização da graça de Deus. Você já recebeu aí vários vídeos, estão na internet. Esse aqui agora é o 4º vídeo e o tema é: quando um cristão ou qualquer servo de Deus, que se diz servo de Deus, ele está caído da graça. Isso é uma expressão da Bíblia, uma expressão que Paulo usou, mas também uma expressão usada por muitos pregadores da Bíblia que foram usados pelo Espírito Santo para falar da condição espiritual apenas daquele que diz que é servo de Deus, mas está desligado dele, saiu do projeto, saiu da comunhão. Então, para essa parte aqui, vamos usar o termo caiu da graça, que quem está usando agora aqui é Paulo. Vamos ler Gálatas 5, verso 4. Diz: separados estais de Cristo, vós os que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Preste atenção, meu irmão, caiu da graça. Quando Paulo está escrevendo aqui, ele está escrevendo para os irmãos cristãos que viviam numa região chamada Galácia. Galácia não era o nome de uma cidade, não era o nome de uma igreja. Gálatas era o nome de um povo. Por exemplo, na Rússia, se alguém diz você é um russo, mas a Rússia envolve muitas outras cidades que são da Rússia, entendeu? Então, hoje eu quero falar para vocês que Paulo estava escrevendo ali para aquela região onde tinha muitas igrejas, onde tinha a cidade de Derbe, Icônio, Listra e outras cidades onde tinha comunidade de cristãos, mas ali tinha uma maioria que era de judeus. Muitos judeus dali se converteram ao cristianismo, mas muitos queriam ainda trazer muitas coisas da lei que regia o país deles antes de Cristo. Que é isso? Moisés, meu irmão, no ano 1500 a.C., foi levantado por Deus para dar uma lei para o povo de Deus. Então o povo de Israel passou 1500 anos de Moisés até Cristo, sendo dirigido por uma lei que era tirada da Bíblia, do Antigo Testamento. Qualquer tipo de penalidade ou bênção, qualquer tipo de lei para casamento, para qualquer área da vida da pessoa, era extraída do Antigo Testamento, de uma lei que Deus deu para Moisés. Só que quando Cristo veio, Cristo deu novos mandamentos, Cristo deu novas leis. Por isso que o Antigo Testamento é chamado de Antigo Testamento e o cristianismo é dirigido apenas pelo que a Bíblia chama de o Novo Testamento. No Novo Testamento foi pego muitas leis do Antigo Testamento e continuaram a ser usadas no Novo Testamento. Mas muitas dessas leis acabaram. O cristianismo aboliu. Cristo, que é o próprio Deus, ele tem poder de mudar o que ele quiser, inclusive a lei. Ele mudou a lei. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus dos cristãos. O Deus se fez carne, habitou entre nós. A Bíblia diz que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Então, esse Filho de Deus, que é chamado de Jesus Cristo, que é o Deus do cristianismo, que é o meu Deus, ele mudou a lei. Então, quando Paulo pregava, Paulo dizia que aqueles que continuavam obedecendo à lei, quer dizer, queriam ser cristão, mas também queriam arrastar tudo que a lei dizia. Que uma das coisas, por exemplo, não comia carne de porco,
Outra, tinha que fazer sacrifício de animais para poder apresentar a Deus. Tinha um monte de outras coisas. E Paulo diz, você está separado de Cristo. Se você ainda quer se justificar, você quer que Deus te justifique pela lei. Da graça tu caíste. Mas eu não quero falar sobre essa lei não, irmão, tá bom? Eu quero falar da condição espiritual, não só dos judeus, hoje, que eles continuam lá dizendo que eles são povo de Deus, porque eles não aceitam nenhuma mensagem do Novo Testamento. Os judeus verdadeiros, que nunca se entregaram para Jesus, hoje vivendo em Israel e em qualquer país do mundo, tem muitos judeus espalhados no mundo todo, eles continuam dizendo que Jesus não é o Deus deles, que Jesus, tudo que foi pregado no Novo Testamento não é para eles. Mas eu creio que Deus vai continuar falando com eles. Por quê? Porque hoje, meu irmão, muitos judeus têm se convertido ao cristianismo. Desde aquela época, muitos, o próprio Paulo era um judeu. E Deus salvou ele, como salvou multidões, tem salvado até hoje. Mas e o quadro espiritual de quem está separado de Cristo? Por quê? Como diz Gálatas 5,4, você está separado de Cristo. Você acha que não tem cristão que está separado de Cristo? Tem. Você acha que não tem cristão que caiu da graça? Tem. Porque caiu da graça é uma expressão que a Bíblia usa quando eu perco meu relacionamento com Deus. Primeiro, te lembra de Apocalipse 2, no verso 5, diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Meus irmãos, esse é o tema que estamos lendo, estudando nas nossas escolas bíblicas, toda sexta-feira, em frente à TV Difusora na Camboa, do Ministério Só Jesus Liberta, estudando esse tema nessa revista que preparamos, que o tema é banalização da graça de Deus. O que eu faço quando eu estou banalizando a graça de Deus? Ou melhor, tudo que Deus já me deu, eu simplesmente não quero saber de nada, não me interesso, não vou fazer nada, jogo fora. Então nós estamos estudando esse tema na nossa sede, em frente à TV Difusora, em São Luís, e lá na Praça da Alegria, atrás ou melhor, na Rua São Pantaleão, atrás da Praça da Alegria, tá bem de canto. O Ministério Só Jesus Liberta, lá é toda quinta-feira, só ensino bíblico, que eu tô lá com os irmãos, estudando o tema dessa revista que eu preparei, né? A banalização da graça. Por quê? Você acha que cristão verdadeiro pode fazer isso? Pode. Pode banalizar a graça? Pode. Pode cair da graça? Pode. Pode se separar de Cristo? Pode. Está aqui o versículo que eu acabei de ler. Ele disse, lembra de onde tu caíste, te arrepende, volta às primeiras obras. Aqui está falando de uma igreja. Isso aqui é carta para uma igreja. E sabe que igreja é essa? Éfeso. Éfeso, uma igreja onde Paulo viveu lá dentro como missionário. Paulo fundou essa igreja. Paulo foi um dos que engrandeceu essa igreja, pregando, ensinando. Se você vai lá na Bíblia, tem a carta aos Efésios. Quanto ensino que Paulo gastou ali, depois que está longe ensinando, mas depois que Paulo morre, porque essa carta aqui do Apocalipse, o Paulo já tinha morrido. Só tinha o último dos discípulos que andou com Jesus, chamava-se João, o único. E ele escreve agora aqui, a igreja não era mais uma igreja. Porque a igreja, irmã, é quando Jesus está dentro dela, quando Jesus está morando dentro. Quando Jesus não está morando dentro, ali não é uma igreja. Então aqui ele disse, te arrepende, volta às primeiras obras, porque tu tem que te lembrar de onde tu caíste. Aqui é uma queda espiritual que aquela igreja estava passando sem saber.
ou melhor, muitos cristãos estavam caídos da graça, separados de Cristo e estavam dentro do ambiente cristão. Estavam dentro das igrejas, das reuniões, orando, fazendo campanhas de orações, fazendo grandes louvores a Deus. Os pregadores estavam pregando, mas caídos da graça, separados de Cristo. Olha o verso 2, para te ver como aqui era uma igreja verdadeira. Diz: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Olha o que é o grande problema desta igreja de Éfeso. E vamos olhar para nós, para ver o que pode estar acontecendo com muitas das igrejas e cristãos. Talvez até eu possa incorrer depois. Hoje não, eu estou buscando meu Deus toda hora. Eu estou amando meu Deus acima de todas as coisas toda hora. Mas e aqui? Aqui diz: volta para o teu primeiro amor. Quer dizer, eles faziam tanta coisa que eram coisas cristãs, mas o principal não. Ou melhor, era uma igreja que não tinha amor. Quer dizer, eu posso pregar o evangelho, mas não ter amor. Está escrito aqui. Eu posso dar coisa para os outros, ajudar os outros pobres, mas não ter amor. Está escrito agora e aqui. Volta para o teu primeiro amor. Eu posso passar tribulações, como diz aqui, que naquela época o povo passava muita guerra, muita tribulação, e continuava no ambiente cristão, querendo a sua salvação, esperando Deus salvá-lo, esperando Deus levá-lo para o céu, mesmo com espada, com fome, com guerra, com nudez, porque na época o evangelho era muito proibido, muito perseguido. Eles matavam os cristãos, eles apedrejavam os cristãos. Então a igreja de Éfeso passava também por isso. Tem gente que diz: tu é cristão, tu não passa, tu não tem que passar tribulação. Aqui diz que eles passaram sim, não só nessa carta, mas um monte de outras cartas da Bíblia. Os cristãos passaram muita perseguição, muita nudez, muita humilhação. Muitas vezes tiveram que sair de casa, largar tudo, ficar sem nada e começar tudo de novo, por causa da perseguição dos judeus e dos romanos da época, que detestavam o cristianismo. Mas eles faziam coisas assim, mas aqui está dizendo que os Efésios especificamente, eles não tinham amor, ou melhor, o amor deles não era igual ao início. Muitos de nós, irmãos, estão sendo cobrados porque seu amor não é igual ao amor do início, quando se converteram. É claro que muita gente nem se converteu e está no meio das igrejas. Está lá pregando, nunca se converteu. Porque converter, irmão, é um passo que se dá todo dia. É arrancar uma área da minha vida que está errada, amanhã arrancar outra, e vai arrancando, vai tirando. Arrancar, converter não é só dizer: olha, eu estou aqui, levantei minha mão. Às vezes você está ali numa aventura, aí eu vou ver se dá certo. Ou então estou aqui porque eu quero alguma coisa aqui que alguém me dê. Muitas situações fazem as pessoas virem se converterem. Mas aqui está dizendo que o primeiro amor, ele está cobrando de pessoas que um dia realmente amaram a Deus, que começaram amando de verdade. Irmão, eu não me converti por amor a Deus, não. Eu estava preso num quartel, sem chance de nada. Meus advogados tinham me roubado meu dinheiro e fiquei preso sem chance. E minha mãe disse: Jesus é o advogado. Você quer sair dessa situação? Te entrega para Jesus. Aí aquela anteninha suspendeu aqui: advogado? Então ele vai me tirar da prisão. Esse foi o motivo que eu me entreguei para Jesus há 21 anos atrás. Só que teve um porém, eu estava preso. Comecei a ler a palavra todo dia, toda hora.
não tinha mais nada para ler, ali só tinha a Bíblia. E ali Deus foi me mostrando coisas. E eu comecei a amar esse Deus, por Ele ter me dado coisa que ninguém daria. A chance que Ele me deu que ninguém daria. Viu? A riqueza lá no céu que ninguém me daria. A restituição de muita coisa que eu perdi aqui, Ele me deu que ninguém daria. Então, eu não posso amar uma pessoa dessa que me dá coisa que homem nenhum, que político não dá, que emprego não dá, que diploma não dá, que médico não dá. Curas. Eu já vi Jesus curar de câncer que a medicina despachou. Como você não vai amar uma pessoa dessa? Então, meu amado, graças a Deus, eu estou no primeiro amor desde o dia que eu me entreguei para Jesus. Por isso que muitos crentes me conhecem. Pastor Wagner, e aí vamos para o céu? Por quê? Porque onde eu chego eu digo, irmão, eu quero ir para o céu. Eu quero voltar para o meu Deus, eu quero morar com Ele. Eu não tenho mais prazer aqui nesta terra com nada. Meu prazer está ali, lá em cima, no melhor que Ele prometeu, que é lá em cima. Porque esta terra vai ser queimada, destruída a qualquer momento. Você que está fazendo castelo de areia aqui, meu irmão, só pensando em amontoar teus bens, com a vida de aparência cristã para mostrar para os outros, mas na hora você está caído, cuidado. A qualquer momento a Bíblia diz que Jesus vai voltar e depois o mundo vai ser queimado do jeito como Deus queimou Sodoma e Gomorra. Está lá em Lucas 17, do verso 20 em diante. Leia, foi Jesus que disse desse jeito. Então, meu amado irmão, a igreja tinha caído, era uma igreja caída, caiu da graça. Estava dentro das igrejas, mas caiu da graça porque não tinha amor. Te analisa, vê se tu tem amor para com Deus. A Bíblia diz que o amor verdadeiro é este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como tu te ama. Agora, muitos de nós, meu amado irmão, eles não se amam. Como que eles vão amar o próximo? Quando que eu não me amo? Quando eu não amo o meu relacionamento com Deus. Primeiro, quando eu estou caído da graça e não quero saber de ensino nenhum para me levantar de volta, para me fazer me arrepender, eu não me amo. Esse amor é de mentira. É um amor que eu só vou ver que nunca foi amor a Deus quando eu morrer ou quando Jesus voltar, porque eu vou ficar para trás. E se esse meu amor é falso, não é amor cristão verdadeiro, quando eu morrer hoje, vou queimar no fogo, porque eu nunca amei a palavra. Eu nunca amei os ensinos que podem me tirar aqui dessas trevas, que podem me tirar da mão de Satanás e me levar para Deus. Esse amor eu nunca tive, pois eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Por isso, meu irmão, eu sei que o diabo existe, Deus me mostrou que está aqui na palavra. E o mundo espiritual é real. Então eu tenho que lutar como? Amando a palavra, porque foi Deus que falou, e acima de tudo amando o próprio Deus que enviou esta palavra. Mas os Efésios não estavam fazendo isso. Estavam na igreja pregando como muitos de hoje. Estavam visitando a igreja, cantando, mas o amor não tinha. Irmão, procura te amar. Se você não se amar, você está amando a sua perdição eterna. Se você não se amar, você está amando os demônios que estão tentando trabalhar todo dia contra você, para cauterizar sua mente, para tirar sua consciência cristã e botar uma consciência mundana, carnal, ímpia. Para quê? Para você perder seu tempo aqui e quando morrer, você vê o estrago que você fez com a sua vida. Quero falar de algumas coisas aqui sobre a queda do homem. Como o pecado derruba o homem. Vamos ver outra situação com respeito à queda espiritual do homem. Ou melhor, quando o homem fica totalmente separado de Cristo e sem Deus, sem graça, sem nada. Aqui em Romanos 11, do verso 11 e 12, Paulo diz assim: digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar à emulação. Emulação aqui quer dizer disputa. Então, no verso 12 diz: e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude.
Então aqui está falando de dois povos, dos judeus e dos cristãos. Então aqui está dizendo que os judeus caíram, aqui está falando dos judeus que nunca se converteram ao evangelho. Eles caíram, quer dizer, ficaram separados de Deus totalmente, mas a culpa foi deles. Não foi Deus que expulsou os judeus da relação com eles. Aqui está dizendo que eles decidiram cair. Você vai ver lá no versículo 20 ao 23, que o motivo foi a incredulidade deles. Então, meu amado irmão, eu vou lhe pedir, a queda espiritual é quando eu decido não crer, não vou acreditar, não vou. Isso é o primeiro passo para a queda, para Deus te cortar totalmente e você está caído da graça e mesmo dizendo que tem o cristianismo. Outra coisa, você vê em Lucas 2,34, quando Deus usa o profeta para dizer que Jesus tinha sido levantado para a queda e elevação de muitos dentro de Israel. Por que Jesus ia ser levantado para derrubar muita gente? Por causa da pregação. Como eu estou fazendo aqui, meu irmão. Naquela época, a pregação de Jesus era totalmente diferente dos líderes de Israel, que estavam totalmente caídos da graça, que não tinha nenhum compromisso com Deus, mas tinha a religião exterior. Então Jesus, quando pregava, eles viram a diferença de quem de verdade estava falando a verdade, vivendo de verdade na graça de Deus, e quem estava totalmente separado de Deus. Então o povo podia totalmente diferenciar quem estava com Deus e quem não estava. Isso que significa o ministério de Jesus, era elevar uns e derrubar outros. Então aqui nós estamos tentando fazer isso. Se você está numa igreja caída, um pastor caído, que nunca quer se levantar, nunca quer mudar, caído, por exemplo, na maçonaria, caído no roubo, na hipocrisia, na mentira, só em sonho de riqueza a vida toda, não está ligando para quem está sofrendo dentro da igreja. Então, meu amado irmão, você está sendo alertado. Sai de uma igreja onde o pastor está caído, que a igreja está levando o povo só para cair, e corre para um lugar onde Deus de verdade está usando para levantar. Como? Com a palavra, com arrependimento, com a santidade, com a verdade, com tudo que o evangelho diz que é para a gente viver. Quero te dizer que o termo usado por Paulo em Gálatas 5,4, separados estais de Cristo, da graça tendes caído, nós estudamos lá na nossa escola bíblica alguns termos que já eram usados antes, e o povo judeu, quando Paulo estava pregando, ele entendia o que ele estava dizendo. Aquilo não era novo para eles. Por exemplo, no livro de Oséias 14, verso 1, ele dizia assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. Olha como é que Deus está falando no período de Oséias. Era preciso se converter, mudar, abrir mão de tudo que eles faziam de errado, porque os pecados, pecado quer dizer errar o alvo, errar o projeto que fez Deus colocar você aqui na terra. Você está num projeto errado. Deus só te chamou por causa de um projeto que Ele tem para ti no cristianismo. Não é para te viver do jeito que tu quer. Não é para te investir a tua vida, o teu tempo, os teus talentos no que tu quer. Não é para te pegar teu dinheiro só para vaidade. O que Ele botou na tua mão é para te usar naquilo que Ele te chamou para usar. Vai orar para Ele falar contigo. Aqui em Jeremias 8, verso 4, a situação de Israel era a mesma. Ele diz: cairão e não se levantarão? Quer dizer, Israel, na época de Jeremias, também estava sem Deus. Por isso o profeta foi levantado. E eles estavam caídos totalmente do relacionamento com Deus. E agora o profeta Jeremias estava chamado para ele se arrepender, chamando o povo, porque senão eles estavam caídos e nunca ia se levantar. E como a maioria deles não aceitou a mensagem de Jeremias, a Bíblia diz que Deus enviou Nabucodonosor e destruiu a cidade, incendiou a cidade, e uma parte Deus matou, o próprio Deus matou através de Nabucodonosor, e outra parte
foi enviado escravo para a Babilônia, uma parte pequenininha. E Jeremias ficou no meio desta parte, ficou dentro de Jerusalém e escapou. Por quê? Porque esses se levantaram, se arrependeram. Senhor, estou com a mensagem de Jeremias, estou com a mensagem do profeta. E você está com a mensagem aqui do profeta, meu amado? Te arrepende, porque pelos teus pecados tu tem caído. Não tenha cuidado, porque muitos pregadores vão pegar um texto sem contexto para você e dizer: olha, mas a Bíblia diz, lá em Romanos 5,20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas cuidado, porque o próprio Paulo, no capítulo 6, dessa mesma carta, no verso 1, diz: pecaremos para que a graça seja abundante, seja mais abundante. Aí ele diz: de modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então cuidado com o fariseu que vive pregando esse negócio aí, pregador fariseu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele está pregando sem contexto, porque você pode ficar totalmente sem a graça, se separar totalmente de Cristo e de todas as promessas que ele fez, se você quiser continuar no pecado, na hipocrisia, na idolatria, no egoísmo, na vaidade, etc, etc, sem se encaixar no que o Evangelho diz. Cuidado com isso. Aqui também nós colocamos Hebreus 6, verso 6, que diz que é impossível aqueles que recaíram depois que já ter recebido a mensagem do Evangelho, eles recaíram e se tornaram ímpios total, sem querer voltar para o verdadeiro Evangelho. Aqui diz que eles recaíram e não tem mais chance. Agora olha como é que a pessoa faz, quando ele admite que o pecado leva ele à queda, e se ele ficar na escravidão do pecado, ele vai continuar caído. Olha como Davi orou no Salmo 56:13, ele diz: tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Então Davi sabia o que era perder o relacionamento com Deus, ele sabia. Então, ele sabia que também aqui no livro de Provérbios, 24:16 diz: o justo cairá 7 vezes e se levantará. Mas como que ele se levanta? Deus está com a porta da graça aberta, enquanto a gente quer se arrepender, enquanto a gente quer mudar. Não quer mudar, ele não vai se levantar. Ele cai 10 vezes, 1000 vezes, 50, 300 milhões de vezes, fica no pecado, nunca admite que está errado e nunca vai se levantar. E pior, se ele morrer de um acidente de carro depois disso, se ele morre de um AVC, se ele morre de uma bala perdida, ou então se Jesus voltar hoje, como é que fica? Esse é o problema de quem ele diz que ele é um justo, foi justificado por Jesus, foi perdoado, mas quer continuar no pecado. Cuidado com isso. Para você ver como a expressão de Paulo para a queda da relação, da verdadeira vida com Deus, que é uma vida de santidade, uma vida de compromisso, uma vida de fidelidade, de amor ao próximo, de amar a palavra de Deus, de amar estar lá dentro da congregação, de amar estar lá na hora da oração. Muitas pessoas caíram disso, não tem nenhum tipo de relacionamento com isso. Por quê? Porque eles estão dentro desse quadro espiritual. Qual? Caídos da graça. Por isso estava aqui o povo de Jeremias, o povo da época de vários profetas, da época de Paulo também, muitos cristãos estavam envolvidos nisso, tá bem? E aqui também diz, no livro de Amós 5, verso 2, aqui na nossa revista, diz: a Virgem de Israel caiu. Olha que expressão. Se você já leu o livro de Amós, você vê tantas barbaridades o povo de Deus cometia na época de Amós. E Deus levanta o profeta para dizer que a virgem, porque Israel era tido como uma virgem. Porque virgem é aquele que se entrega para Deus, Deus purifica, limpa, dá tudo novo, daqui para frente começa uma nova jornada, uma nova vida,
Ele apagou tudo para trás, agora é virgem. Por isso Jesus diz em João 3,3, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. É nascer de novo. Então, quando Israel começou um relacionamento com Deus, era virgem. Mas aqui, em Amós 5,2, ela caiu. Ela estava caída espiritual. Ou melhor, não tinha mais relacionamento com Deus. Perdeu tudo que Deus tinha dado. Cadê a graça? Eles jogaram fora. Aqui também, em Apocalipse 18,2, diz: caiu a grande Babilônia e ela se tornou morada de demônio. Olha o que acontece com quem está caído. Sai do relacionamento com Deus, Deus não é mais o dono, não pode mais mandar naquela vida, mas o diabo pode. Porque Deus pede para entrar. E o diabo não pede para entrar na vida da gente. O diabo entra sem a gente saber. Entra sem a gente querer. Aqui a grande Babilônia estava caída e cheia de demônio. O que é a Babilônia aqui? A Babilônia aqui, irmão, não é a Babilônia da época de Jeremias, que era da época de Nabucodonosor, do ano 400 a.C. Não era essa Babilônia. A Babilônia dessa época, logo depois que entraram os outros impérios, ela foi totalmente destruída. A Babilônia hoje, ela está dentro do Iraque. Ela está no Iraque, totalmente destruída. E na época que João escreve essa carta, a Babilônia estava também destruída, ou melhor, como cidade não existia mais. Mas como se ele diz aqui, a Babilônia caiu e virou morada de demônio. Aqui a Babilônia, aqui, irmão, quando você encontra ela no Apocalipse, ela tem várias expressões. Uma delas é para o sistema religioso, a mistura de religiões. Mistura de religiões é principalmente aqueles que dizem que são cristãos. Muitas igrejas evangélicas vão estar fazendo parte dessa grande Babilônia. Porque no fim dos tempos, muita gente vai estar com o mesmo espírito do diabo dentro das igrejas, dizendo que é o Espírito de Deus. O diabo também pode curar, diz a Bíblia. O diabo também pode fazer milagre. Satanás pode levantar seitas dizendo que são cristãs, como nós temos visto aí, Testemunho de Jeová, islamismo e um monte de ismo dizendo que são cristãos, mas estão negando totalmente o Novo Testamento, as mensagens, as doutrinas do Novo Testamento. Então, meu amado irmão, a grande Babilônia caiu e se tornou morada de demônio. Você sabia que eu já orei por muito crente dentro de igrejas evangélicas que caiu endemoniado, cheio de demônio? Você sabia que eu já orei por um presbítero de uma igreja? Ele foi recebido nesse dia de gravata na igreja como presbítero, e a gente estava pregando na hora da oração, ele caiu endemoniado, saiu chutando as cadeiras. Isso existe em muitos lugares, e as pessoas só vão saber quando realmente um homem de Deus, ou uma igreja de Deus, ora por aquela pessoa. Muitos, os demônios vão se manifestar nos cristãos. Sabe por quê? Sem a graça. Quando o demônio está no cristão, sabe o que é? Porque Deus não está ali. Dois corpos não podem assumir o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é a lei da física e a lei da Bíblia. Tá bom? Deus não pode ficar no lugar onde está o diabo. Por isso é que está o alerta. Caiu da graça, está na mão do demônio. Cuidado, meu amado. Tá bom? Muitos já caíram da graça. Muitos cristãos estão servindo o diabo e não sabem. Olha esse texto aí. Provérbio 29, 16 diz: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Então, as transgressões que se multiplicam, quer dizer, o homem nunca se arrepende, vive como ímpio sem se arrepender nunca. Mas todos os outros vão ver a queda dele. Vão dizer, olha aí o que aconteceu. Olha, coitado, ele não quis ouvir a palavra, olha como ele está aí caído, o nome dele está num escândalo no meio de todo mundo. Cuidado, meu amado, não faça isso, Deus não quer teu nome num escândalo, tá bom? Vigia, te arrepende, volta para o teu primeiro amor, depressa, Jesus está voltando e Ele quer te levar para o céu. Vamos para o céu, Jesus está voltando.
Quero te falar também aqui de Isaías 14:12, sobre a queda de Satanás. Sabe quem era Satanás? Antes da queda, era um anjo perfeito, um anjo sem nenhum tipo de mancha de pecado, nenhum. A Bíblia diz que o próprio Deus elogiava ele antes da queda. Mas sim, em 14:12 de Isaías diz: como tu caíste do céu, estrela da manhã. É para ele essa mensagem. Cair aqui não quer dizer apenas que Deus deu um chute nele e ele caiu de lá para baixo e está perturbando aí até hoje as pessoas. Não é cair, não é só isso. Ele saiu do relacionamento desde a hora que ele começou a ficar soberbo. Ele ficou soberbo porque o livro de Provérbios diz: a soberba precede a queda. Qualquer um que é soberbo, ele não tem a graça. É o Novo Testamento que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então o soberbo, essa palavra não é para mim, não aceito, não vou obedecer a palavra, eu vou amar do meu jeito, viver do meu jeito, vou viver ajudando a igreja do meu jeito, só vou lá quando eu quiser. Você é um soberbo. Cuidado, a mesma soberba derrubou Satanás, tá bom? Por isso eu venho com essa mensagem sobre quem está caído da graça e dizendo ao mesmo tempo: eu estou salvo pela graça. É uma mentira que você sabe que é uma mentira. Porque quem vive num relacionamento de cachaça, de hipocrisia, de vício, de mentira, de roubar os outros, de prostituição, de idolatria, se ele conhece a palavra, ele sabe que ele não tem nada a ver com Deus. Quando Jesus voltar, ele sabe que ele não vai subir para o céu. Eu estou pregando, irmão, é para te alertar, para te ajudar a você voltar para Jesus, como Jesus mandou aquela carta para a igreja de Éfeso: lembra de onde caíste, te arrepende. Eu também estou tentando fazer isso. Eu só quero aqui, é só isso, é fazer as pessoas que estão me ouvindo voltarem depressa para Jesus. Volta para Jesus, meu irmão, te agarra de novo com ele, meu irmão. Ou então você é que vai perder com isso. E quando Jesus voltar, o choro vai ser grande, mas ficou para trás. Quando você morrer, o choro vai ser 1 trilhão de vezes pior. Porque não tem mais jeito, é só fogo eterno para quem está caído da graça e cheio de demônio. Eu não quero você assim. Eu quero você abençoado. Eu quero você andando com Deus, sendo fiel a Deus, amando a Deus, estando lá na tua igreja, ajudando a tua igreja, sendo útil para o que teu pastor está precisando. Tem muitas igrejas pequenas precisando da tua ajuda, meu irmão. Vem ajudar as igrejas pequenas. As igrejas grandes já tem muita gente ajudando. Vem ajudar as igrejas pequenas. E Deus vai te ajudar a continuar levando esta palavra para salvar vidas. O propósito de Deus ter te chamado e me chamado foi para me salvar e usar a gente para salvar vidas. Se você não está investindo nisso, você está caído da graça. Cuidado com isso. Se essa mensagem serviu para você, mande para alguém, envie para alguém, chame alguém para ver, tá? Se não, convide alguém para adicionar no meu zap. Pegue aí o meu número, adicione o nome dele no meu zap, que eu vou mandar muitas mensagens, essa e outras que já gravamos, que estão no YouTube, e outras que ainda vamos mandar, tá bom? Ou então, vem estudar conosco nas nossas escolas bíblicas esse tema: o que fazer quando eu estou banalizando a graça de Deus? Amém? Quero orar por ti, para Deus fazer você se arrepender agora, e você voltar para o teu primeiro amor. Volta para o teu Deus, volta para a palavra de Deus, volta para a oração, volta para a fidelidade, e Deus vai te abençoar muito mais do que você já está abençoado com esta mensagem. Pai, em nome de Jesus, estou abençoando o teu filho e a tua filha. Meu Deus, aquele que ouviu, que de verdade sentiu a necessidade de voltar para o seu primeiro amor, de não ficar caído nem um segundo, então, Pai, abençoa, reconcilia contigo. E eu estou abençoando teu filho com muita vitória, que a porta se abra, que a cura aconteça, que tudo de bom aconteça para ele, em nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. É um forte abraço do teu irmão Wagner de Jesus. Amém.